Notícia animadora toma conta dia após goleada do Flamengo. Felipe Luiz ativou o modo sincerão, rapaz. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, clica aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não assim, deixa o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E ontem o Flamengo simplesmente deu, ou melhor, igualou a sua maior goleada da história dos pontos corridos, que havia acontecido no ano de 2003, quando o Flamengo meteu 6-0 no Bahia. E o Flamengo ontem foi lá e conseguiu meter um sonoro 6-0 para cima da equipe do Juventude. E não me vem tirar o mérito do Flamengo, não. Ah, mas o Juventude, Pedrão. Aí é moleza, meu amigo. O Juventude era o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É evidente, é lógico, início de campeonato, a tabela, fica aquela coisa toda, mas, meu amigo, era o terceiro. Semifinal do Campeonato Gaúcho, acabou não conseguindo avançar para a final. Ganhou do Ceará, perdeu só de 2 para o Botafogo, campeão da América. O Flamengo meteu 6. O Flamengo não tomou conhecimento do Juventude. Temos que falar de um cara chamado Pedro. É impressionante o que este rapaz chamado Pedro, a vocação que ele tem para fazer gols. O cara passa 7 meses parado, contundido, ferrado, lesão gravíssima de ligamento cruzado anterior. Muita gente até reverberando, olha, pode estar muito cedo, porque o Pedro, porque não está recuperado. Eu falando, olha, gente, eu estou em contato aqui com a equipe médica do Flamengo, li artigo científico tal, fulano me apresentou dizendo que isso aí depende de pessoa para pessoa, não existe um tempo de fato, tá? Não. Depois dos 9 meses pode jogar. Não tem esse protocolo na medicina. Eu comentei aqui com vocês, eu sendo instruído por ortopedista, pelo próprio médico do Flamengo, que falou, não só comigo, mas com a imprensa, de que o Pedro estava tendo uma recuperação acima da média. E tá aí, cara. Fazendo 2 gols, aliás, um que é característica dele de cabeça, e ele não, daquele jeito ali, dificilmente ele vai perder. Cabeçada para baixo, correta ali. Ah, mas o goleiro deu mole, bateu nele. Meu amigo, quase impossível. Só o Gordon Banks que pegou a bola do Pelé, que ele cabeceou para baixo. Só existe aquela defesa, se der mole no mundo, daquela bola ali, de cabecear para baixo. É muito difícil. É quase impossível. É o manual do atacante. E um outro gol num lance individual, que ele tentou dar um elástico, não conseguiu. Aí tentou driblar, acabou, deram um pontapé nele, ele cai, penal. Daí ele bate o pênalti, não bateu bem. Mas tem um faro de gol tão apurado e ele tá tão bem fisicamente que ele tem uma arrancada na direção da bola. Bum, e dá de carrinho assim, ó. Joga goleiro, bola, tudo para dentro do fundo do barbante. E outra, Pedro se tornando de forma isolada o 11º maior artilheiro de toda a história do Flamengo, com 138 gols marcados. O 10º é o Zizinho, com 146. O Gabigol, que saiu do Flamengo, é o 6º, com 161. Seguido por Romário e Perigo, que são os quartos. Os dois compartilham a 4ª colocação com 404. Na terceira colocação tem o Henrique,
com 216, Henrique Frade. O segundo é o Dida, com 264, e o primeiro é o Zico, com 509. Esse aí, meu amigo, esse aqui, ó, pode vir jogador, passar jogador, que dificilmente vão passar o Zico. Acho que é impossível. E o cara era meio de campo, ainda tem isso ainda. Né? O Pedro deu entrevista, após a goleada do Flamengo, e falou o seguinte: alegria enorme de poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo de volta aos gramados. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho a agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, destacou o artilheiro do Flamengo. Uma atuação assim realmente absurda. Teve o Pedro, aliás, absurdo também é o Danilo. O passe que o Danilo dá, forte, passe bom, passe forte, bum, bum, encontrando o Wesley toda hora, pouquíssimos zagueiros conseguem ter, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. Essa briga aí pela zaga, meu amigo, olha, vai ficar fortíssima, hein? Tem Danilo, tem Léo Pereira, tem Léo Ortiz, correndo por fora até a meninada da base. Cara, o Danilo bem fisicamente, esquece. É um negócio assim, cara, impressionante. Impressionante, tá? E o Arrascaeta? Segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. Entre 1937 a 2025, 63 gols. 20 abaixo de Jan Petkovic, que tem 83, ele tem 63. Quando a gente fala de mais assistências no Brasileiro por pontos corridos, o Arrascaeta é o que tem mais, 71 assistências. Mais que Everton Ribeiro, entre todos, aí na estrangeira, mais que Everton Ribeiro, mais que Dudu, mais que Gustavo Scarpa, mais que Diego Souza, mais que Paulo Henrique Ganso, Dario Conca, Jadson, D'Alessandro, Souza, Robinho, William, não dá para nenhum deles. O Arrasca é o detentor do posto de maior assistente da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E aí, por isso que tem que haver o tal controle de minutagem, é por isso que você tem que tirar determinado jogador de uma partida para você manter a intensidade de todo mundo lá no alto. Por isso. O De La Cruz não jogou. O Flamengo sentiu a falta do De La Cruz? É lógico, jogador importantíssimo, ajuda demais o Flamengo. Mas tem um elenco grande, é para isso, é para rodar, é para descansar. Vai pegar o Vasco agora? De La Cruz vai estar filé. Vinha de 8 jogos consecutivos o De La Cruz. Sequer entrou em campo ontem. Aí contra o Vasco vai estar 100% na ponta dos cachos. Aliás, nesse jogo, rapaz, aconteceu só um negócio estranho. Nesse jogo aí do Flamengo e Juventude. Digo nem por ter sido 6-0, não. Porque, veja bem, o Flamengo não perdeu uma montoeira de gol, as chances foram 18 finalizações ao todo, 7 na direção do gol, 6 gols. Se a gente for pegar só o recorte das finalizações na direção do gol, o Flamengo aproveitou quase 100%. Já começa por aí. O Pulgar não tomou amarelo, o que é um negócio assim também impressionante, né? E ainda fez gol de cabeça. E o Wesley, apesar de estar jogando bem já faz um bom tempo, acertou um cruzamentaço na cabeça do Pedro, fez o arco, um negócio assim lindo, maravilhoso de se ver. Que ele treine mais esse fundamento, que ele melhore no cruzamento, porque foi um cruzamento assim sensacional do Ed. Então, só coisa que não costuma acontecer, né? Se ele melhorar no fundamento do cruzamento, aí, meu amigo, vai deslanchar aí, vai valer não sei nem quanto. Que o resto todo ele tá fazendo bem, só precisa melhorar mesmo na situação do cruzamento. O Giovani, atacante do Juventude, saiu após o jogo e deu a seguinte entrevista: não tenho nem o que falar sobre essa partida. É levantar a cabeça e pensar no Mirassol agora. Temos um confronto difícil dentro de casa. Levantar a cabeça, trabalhar e buscar a vitória contra o Mirassol, disparou
Giovani, que se sentiu envergonhado. Aliás, o Gerson, vou até subir no Instagram daqui a pouco, um lance do Gerson consolando um jogador do Juventude, né? Que estava ali puto já, chateado. Ele fica assim, não, cara, pô, tem próximo jogo e tal. Uma atitude bem bacana do Gerson. Agora, o que não foi bacana foi o público do estádio do Maracanã. 28.931 pagantes, 31.445 presentes, uma renda ok. R$ 2.296.245. Muito ruim isso. Por que não? Se é para ter 31 mil presentes, por que não reduzir a metade do preço, ou então quase a metade, e ter mais que 60 mil e ter a mesma renda? Ou então, de repente, ter uma renda até maior do que essa daqui. Não é melhor? Porque se abaixar o preço do ingresso, o Flamengo vai ganhar na quantidade, gente. Não precisa ser economista, basta você ter experiência de arquibancada em jogo do Flamengo, ou então até mesmo pela televisão, você, todo jogo, vê lá o público pagante. Gente, vamos lá. Para esse jogo contra o Juventude, o cara, o torcedor, enfim, a mulher torcedor, ela já não tem motivação nenhuma para um jogo desse. Que isso, Pedrão? Mas tem que ter, é o Flamengo, tudo bem, é o Flamengo. Mas jogo 9h30. Maracanã é na Zona Norte. Nem todo mundo mora lá. Um montão de rubro-negro mora na Zona Oeste. Que fica, porra, 50 km, 60 km do Maracanã. Aí o cara vai de trem. A ida, se ele sair um pouquinho mais cedo de casa, é até o direto. A volta é parador, meu amigo. Para. São 2 horas para voltar do Maracanã. De trem, dependendo de onde o cidadão mora. Né? Aí ele chega em casa, o jogo acaba meia-noite. Jogo 9h30, meia-noite, 11h30. Para sair do estádio, para ir... O trem, ele só sai 00:30, que ele fica lá até 00:30 esperando a galera chegar. Aí saiu o trem 00:30, meu amigo. Ele vai chegar em casa 2 horas da manhã. Para no outro dia acordar 7 da manhã para ir trabalhar. Aí, em paralelo a isso, jogo de baixo apelo, que é o Juventude. Ingresso caro, né? Aí, meu amigo. E outra, o cara nem sempre... Na maioria das vezes ele não vai gastar só com ingresso, ele vai gastar com passagem, ele vai gastar com comida, ele vai gastar com bebida, e aí, meu amigo, aí ferrou. Aí o cara não vai. E melhor pegar o dinheiro, fazer um churrasco aqui em casa, ou então pegar um tira-gosto, jantar um negócio aqui, vendo o jogo, tomando a breja, tomando a cerveja. O cara bota na balança. Então, assim, essa conta tá equivocada, gente. Ah, mas porque, veja bem, o lucro, Pedrão, a planilha diz isso. Meu amigo, é uma coisa que a planilha pode entender de número. Mas nesses anos todos indo ao Maracanã, a gente entende de gente. E não adianta nada na planilha tá dando resultado se no estádio, na prática, não tá dando. Na teoria é isso aqui, mas na prática não tá acontecendo. Então, precisa rever essa política de preço de ingresso. Até mesmo na questão econômica financeira. Será que está sendo vantajoso assim? Ter uma renda de 2 milhões com 31 pessoas? Será que não dá para aumentar essa renda e aumentar o público? Eu acho que dá. Ou então, pelo menos, mantém a renda e aumenta o público. Você já vai ter um benefício, que vai ser o estádio lotado. E o Danilo, rapaz, em entrevista coletiva, falou sobre isso. A torcida do Flamengo é questão cultural. Excede ao Flamengo a cidade, ao estado do Rio de Janeiro. É muito mais legal jogar com o Maracanã cheio. O Flamengo é do povo. Espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível. Não sei como, mas espero que a nossa diretoria possa encontrar um caminho bacana para que o Maracanã esteja cheio o maior número de vezes possível. Falou o Danilo. E tá certo, Danilo. Tá certo, Danilo. Tem que rever isso aí.
Tá? O próximo jogo não, porque o próximo jogo é mando do Vasco. Então, independente do preço, aí não é culpa do Flamengo, o mando é do Vasco. Sobre Bruno Henrique, na entrevista pós-jogo na coletiva, Felipe Luiz falou: eu conversei com ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros e como falei na outra entrevista do ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. E olha, o Felipe Luiz, ele também bateu nas casas de apostas, rapaz. Ele se referiu às casas de apostas como se fossem uma droga que vicia as pessoas. Eu achei corajoso esse posicionamento do Felipe Luiz, principalmente tendo em vista que o patrocinador do Flamengo, Master, é uma casa de aposta, e o mundo do futebol hoje são as casas de apostas. Apesar de eu achar que não é só a manipulação, se aconteceu de fato, não é culpa da casa, porque, na realidade, a casa está sendo prejudicada. Por quê? Porque o jogador, supostamente, vou colocar aqui na condicional, tá? Ajudou, tomou um cartão para favorecer um apostador. Então, a casa meio que foi ludibriada ali, né? Porque é para você jogar com uma certa imprevisibilidade, você joga e aí, né? Você joga e não, você já sabendo que vai ter o cartão. Então a casa foi prejudicada, realmente. Agora, achei forte esse posicionamento do Felipe Luiz, comparando até com porque no passado nós tínhamos propaganda de cigarro. Hoje nós olhamos isso com ojeriza. Hoje nós temos propaganda de casa de aposta. Talvez no futuro nós olharemos isso também como nós olhamos as propagandas de cigarro do passado. Posicionamento forte, achei bacana, realmente é uma coisa que está sendo regulamentada no Brasil, mas realmente tem pessoas que acabam se viciando, perdendo tudo. Eu já li relatos, tem até casos próximos na família disso. Eu já anunciei caso aqui no canal, tá? Então não vou ser também hipócrita, mas achei importante o posicionamento do Felipe Luiz. Achei bem relevante e achei importante, tá? O Felipe Luiz comentou sobre a situação do Alexandro. Aliás, o pessoal tinha achado que o Alexandro tinha cagado na calça. Resumindo. Ih, teve a desinteria, saiu correndo, deu uma bicuda na bola, saiu correndo pra cagar. Não. Assim. Pode ser também? Pode ser que foi as duas coisas. Eu senti o adutor e, caramba, se eu não vou cagar no gramado aqui, tem que correr pra soltar a freada de bicicleta no vaso lá do Maracanã. Deve ser um vaso bonito, né? Dos jogadores, aquela coisa toda. Mas o Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou: não acho que seja a mesma lesão do Carioca. Falei com ele rapidamente, ele disse que foi muito leve. Vamos esperar o exame para saber o que realmente aconteceu. É um jogador fundamental. Será que ele teve uma disenteria, mas aí com vergonha? Falou que, fala aí que eu tive um negócio leve aí para não... Será? Porque ele saiu correndo, saiu andando normal. Eu, sinceramente, foi leve, tá? Isso é certeza. Torço para que tenha sido uma disenteria. Que isso, Pedrão? Tá desejando isso? Não, porque a disenteria, o cara toma um Buscopan, come um negócio, uma fruta, já melhora. Agora, lesão já é mais complicado, né? O cara dá uma barrigada, melhora. Agora, lesão já é uma situação realmente que demanda aí trabalho, recuperação. E, pô, o Alexandre tá jogando tão bem, rapaz. Ele deu uma linda caneta, tá jogando pra caramba o Alexandre. Seria uma pena realmente se... mas não tá. Não é lesão grave não, essa notícia boa aí. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.